Olá, tudo bem? Meu nome é Franciele, eu sou farmacêutica, sou especialista em saúde comunitária. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os locais de aplicação da insulina, tanto caneta quanto a de frasco, dos locais possíveis de armazenamento dessa insulina e das formas de descarte. Começando então pelos locais de aplicação. O local mais comum de aplicação costuma ser o abdômen. É importante lembrar de usar o espaçamento de 2 dedos, tanto para o lado, quanto para baixo, quanto para cima. A aplicação da insulina não deve ser feita no umbigo propriamente dito, tá? Então, sempre lembrando de espaçar 2 a 3 dedos do umbigo, tanto para os lados, quanto para cima e para baixo. Outro local bacana de se usar é o braço. Esse às vezes é um pouco mais difícil para o usuário conseguir fazer nele mesmo, mas às vezes com a ajuda de um familiar ou de algum amigo, é possível usar essa região também, que é a região posterior do braço, 3 dedos acima do cotovelo. Outra região que pode ser usada também é a região da perna, 3 dedos acima do joelho ou 3 dedos abaixo da virilha, tá? Isso pode ser feito tanto na parte da frente, parte frontal, quanto na parte lateral da coxa, tá? Então, 3 dedos acima do joelho ou 3 dedos abaixo da virilha, tá bem? Outra região que pode ser usada também é a região superior aqui do glúteo, uns 3 dedos aproximadamente abaixo da cintura, pode ser usado, tá? Essa partezinha aqui de cima pode ser usado para aplicar. Não é embaixo do glúteo, nem no meio, nem mais para dentro dele, é realmente nessa parte superior aqui do glúteo, tá? 3 dedos abaixo aqui da linha da cintura pode ser usada para fazer a aplicação da insulina. É bem importante fazer esse rodízio dos locais de aplicação da insulina, não usar sempre o mesmo local. Os pacientes tendem a usar a região do abdômen com maior frequência, mas é importante, pelo menos de vez em quando, eventualmente, estar usando a região da perna, a região do glúteo, a região do braço, para evitar que se crie hematomas e que criem também os famosos carocinhos na região. Às vezes, quando cria o caroço, diminui a dor no local da aplicação em função daquele monte de células que fica ali amontoadinho, mas isso também diminui a ação da insulina. Então, se você notar que criou um caroço em alguma região, você não deve usar aquela região até que desapareça aquele caroço. E aí, para evitar que surjam esses caroços, esses hematomas, a gente faz essa função do rodízio dos locais de aplicação, tá? E até para evitar que o paciente também sinta muita dor por estar usando sempre o mesmo local. Lembrando que é interessante, se você usa a caneta insulina, a que tiver em uso pode ficar fora da geladeira. Se você optar por deixá-la na geladeira, não tem problema, mas aí você deve tirar ela de 15 a 20 minutos antes de fazer a aplicação, tá? E os frascos, que devem ser mantidos sempre na geladeira, devem ser retirados de 15 a 20 minutos antes da aplicação. Por quê? Porque a insulina gelada tende a doer mais também na hora da aplicação. Porque como ele não é um líquido muito líquido, ele é mais viscoso, quando ele está gelado, ele fica ainda mais viscoso, ainda mais difícil de penetrar na pele, na região ali subcutânea onde é introduzido, tá? Então, por isso, não use ela gelada. Se você usa a caneta e você prefere conservar essa caneta em uso na geladeira, não tem problema, mas aí você tire 15 a 30 minutos antes. Lembrando que a caneta que estiver em uso pode ficar fora da geladeira. Ela é estável até 30 graus. Já o frasco sempre na geladeira, independente de estar em uso ou de estar fechado. E aí também da mesma forma você tira de 15 a 20 minutos antes de fazer a aplicação, tá bem? Agora vamos aos locais de armazenamento dessa insulina. O que é bem importante? Jamais guardar a insulina na geladeira com o isopor. Se você quiser usar o isopor porque você não tem nenhum outro recipiente para colocar ela, seja destampado então, tá? Então, jamais o isopor tampado com a insulina dentro na geladeira. Você pode usar um copo de vidro, algum potinho, qualquer coisa do gênero para colocar essa insulina na geladeira, tá? Mas preferencialmente não fechado.
ele pode ser colocado do meio para baixo da geladeira. Nunca no congelador, jamais. Ela não pode ser congelada, ela perde estabilidade, perde eficiência. E também não muito próximo ao congelador, para que ela não fique tão gelada e não fique tão suscetível ao congelamento. Porque às vezes mesmo não estando no congelador e estiver muito potente o frio da geladeira, ela pode congelar mesmo não estando no congelador, tá? Então do meio para baixo é o ideal de se guardar ela. Na porta também não é ideal, porque a porta é o lugar mais instável da geladeira, onde está mais suscetível a esse calor externo, né? Então, do meio para baixo, pode ser em cima do gavetão, pode ser nas prateleiras, mas sendo do meio para baixo, os locais ideais para guardar essa insulina, tá? E sempre que for transportar, dentro de um isopor com gelo. Também, sempre que for buscar essa insulina na farmácia, seja na farmácia básica, seja na farmácia privada, sempre levar um isopor para estar trazendo para casa essa insulina bem conservada, tá? E por fim, com relação ao descarte, os frascos e as canetas, depois de usados, podem ser descartados no lixo comum. E que é importante de cuidar, o descarte das agulhas e das seringas. As seringas são usadas para quem faz uso do frasco, né? E a agulha é usada por quem faz caneta. Então, sempre cuidem para descartar no local correto essas seringas e essas agulhas. Preferencialmente numa garrafa PET, ou num pote, numa caixinha, num local que elas fiquem protegidas. Quando esse pote, essa caixinha estiver cheio, pode trazer para a farmácia que nós realizamos o descarte correto desse material, tá? Esses materiais são chamados de perfuro-cortantes, porque eles têm o poder, né, de perfurar, de machucar, de cortar. Então, se for colocado no lixo comum, pode algum animal achar, alguma criança, algum morador de rua, e aí acabar se cortando com essa agulha, com essa seringa. Então, por isso, ela deve ser armazenada numa garrafa PET, preferencialmente, ou num pote, numa caixinha, e levada até a farmácia para ser dado o descarte correto desse material, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição na farmácia, estou sempre aí. Beijão, se cuidem!